Estamos retornando para o nosso último, mas não menos importante bloco. E estamos aqui com a maravilhosa Rafa. Por favor, Rafa, se apresente, fala um pouco do seu trabalhinho pra gente. Bom, meu nome é Rafa. Atualmente eu sou técnica de saúde mental no CAPCI Pequeno Rans, aqui no município do Rio de Janeiro. Trabalho como mediadora escolar, já fui acompanhante territorial, terapêutica, mas hoje eu sou técnica de saúde mental na rede do SUS, no município. Como Trabalho que com a infância e adolescência. a profissão? Olha, eu acho que, sendo bem honesta, assim, a princípio eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar no SUS. Eu sabia que eu queria trabalhar com saúde. E aí eu comecei a explorar muito esses campos da saúde, o que seria possível trabalhar na saúde. Por fim, eu cheguei à psicologia pela grade curricular. Eu achava uma grade que me interessava muito, assim. E fiquei pensando nas possibilidades de trabalho com isso, assim, dentro do SUS. Só que eu não sabia que seria tão maior do que era, assim. Eu acho que a decisão na verdade, a decisão veio por isso, veio pela grade curricular. O currículo me interessava, assim. As matérias de filosofia, sociologia, antropologia me interessavam muito. O fato de entrar em contato com outro de um outro lugar, por um outro olhar, pela escuta, me interessava. E aí eu acho que me manter na faculdade de psicologia ganha proporções ainda maiores quando eu vejo as possibilidades de trabalho no SUS, o trabalho clínico, o trabalho com aquilo que é mais diverso, mais atípico, mais fora da casinha, às vezes. Era o que mais me interessava, assim. E aí foi ganhando mais corpo e a decisão foi a mais acertada, assim. Às vezes, quando a gente chega ali naquela idade, a gente não sabe bem o que quer, mas quando a gente encontra, vai seguindo ali... Acho que sim, acho que tem esse percurso, sim. Faz parte. Aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com todo jovem. A gente tem aquele plot twist da vida. E quais são suas experiências com orfandade? Olha, as minhas experiências com orfandade, elas são múltiplas, assim. Acho que na faculdade eu comecei a trabalhar com adultos e adolescentes psicóticos, autistas, num projeto de extensão que era muito diferente, assim, que abarcava pessoas de vários lugares da cidade, do Rio. Ele acontecia em Botafogo, e na Urca, mas acabava abarcando gente desde de Belford Roxo até Jacarepaguá, assim. Então eu trabalhei com pessoas que eram adultas e eram órfãos, e na clínica individual, na experiência da clínica individual mesmo, enquanto estágio na faculdade, eu acabei trabalhando com adultos e jovens, jovens assim na casa dos 20 e poucos anos, que eram órfãos, tinham sido órfãos ainda na primeira infância. Quando eu começo a trabalhar na rede SUS, na atenção psicossocial, principalmente da infância, aí eu lido com orfandades múltiplas e num ponto muito específico do município, que é a Zona Oeste, que eu acho que a gente precisa contextualizar qual é essa orfandade também, muito específica desse território, assim. Você falou sobre as orfandades. Você pode me explicar quais são esses perfis de orfandades? Pelo menos de uma maneira resumidinha. Olha, pela minha experiência, assim, eu acho que a gente pode falar de uma orfandade que aparece aí na infância, na primeira infância, durante a vida em desenvolvimento, adolescência, tem esse tipo de orfandade. Quando se perde um dos pais, eu acho que também dá pra gente falar quando se perde um dos cuidadores, né? Porque nem sempre é o pai e mãe que representa aquele cuidado de fato ali com uma criança, um adolescente. Quando se perde um cuidador, muito importante. E isso é uma orfandade. Mas trabalhando no CAPCI, trabalhando na atenção psicossocial, eu percebo que tem uma certa orfandade que diz sobre os órfãos do Estado. Diz sobre uma ausência de alguém que cuide. Às vezes é o Estado que está faltando nesse cuidado, assim. Acho que tem os órfãos de violência, tá falando, né, sobre a especificidade da Zona Oeste em termos de orfandade. Assim como outras partes da cidade, assim como a Zona Norte, por exemplo, ela tem uma orfandade específica que é a orfandade causada pela violência na cidade, né? Que existe, assim, acho que assim como a orfandade causada pela pandemia. Eu acho que são orfandades no sentido plural, porque tem muitos pontos específicos dentro delas, né? São múltiplas, que mudam a forma como se lida com a orfandade. Um órfão da pandemia, de pais
que perderam os pais na pandemia, essa criança tem uma outra perspectiva e situação de vida de quando você perde um pai ou uma mãe pela violência. Acho que tem posições diferentes de orfandade, assim. São muitos contextos sociais que se põe a cada um deles, né? Muda, e vai mudar a forma como você vai lidar com isso, né? Assim, eu acho que a gente vai ter noção do que é a orfandade causada pela pandemia nos próximos anos. Agora, eu acho que a gente tem poucos números e poucas políticas públicas. Só uma noção, né? É porque muito recente também costuma ser negligente essa questão da orfandade, né? E ainda mais pegando o tópico da pandemia. Que tem 5 anos. Exato, e aí fica mais complicado ainda. Eu queria perguntar pra você como você lida com essa metodologia pra lidar com essas múltiplas orfandades. Eu acho que a orfandade pode ser um ponto, mas a metodologia no meu trabalho, pelo menos, a que eu mais me aproprio dentro da atenção psicossocial é uma metodologia que seja interseccionada, assim. Eu venho de uma prática... uma prática não, na verdade eu venho de um atravessamento, uma certa complexidade ali, uma troca. Eu flerto muito bem com a psicanálise, mas eu acho que a psicanálise no que eu faço hoje, ela não pode vir se não acompanhada da interseccionalidade, assim. E aí eu acabo me utilizando dela para trabalhar na atenção psicossocial, mas a atenção psicossocial é acesso e garantias de direitos. Então eu vou pensar sobre raça, gênero, sexualidade, vou pensar sobre o contexto territorial, vou pensar sobre o local na cidade, quem são. Eu acho que é sobre isso, assim. A minha metodologia, basicamente, hoje, ela é interseccionalizada, assim. Se não tem como estar ali, assim. E lidar com o luto também tem isso, né? Eu acho que a gente falar sobre orfandade é falar um pouco sobre o luto, é falar sobre perda, é lançar um olhar para a criança, outro que não seja de caridade, mas de um lugar de acolhida mesmo, assim, né? A gente estava falando de pensar em destinos diferentes, motivos diferentes que causam orfandade. Eu acho que isso vai ser preciso para a gente pensar qual vai ser a metodologia, de fato. Sim, para se adaptar a cada caso, né? Sim, para ser o mais acolhedor possível. Não faria sentido. São realidades diferentes. Crianças e adolescentes vindo de periferias, ou se não de comunidades diferentes, territórios diferentes. Realidades muito literalmente diferentes. Múltiplas realidades. E aí é você também tentar trabalhar dentro das especificidades de cada uma dessas pessoas, né? Uhum. E quando você chegou dentro desse espaço, qual foi o impacto que você viu desse acolhimento institucional na vida dessas crianças e adolescentes? Olha, eu acho que o mais comum impacto que eu vejo, assim, é sobre a socialização. Eu acho que tem formas diferentes de socializar, assim. Nem sempre o adolescente pode ir e vir da melhor maneira possível dentro desse acolhimento, assim. Quando a gente está falando de acolhimento institucional, medida protetiva, acho que tem diferentes esferas, acho que a gente tem que pensar a respeito dessa política, porque ela é feita para dar certo num sistema que está dando errado. O SUAS tem uma ideia, uma proposta que, assim como o SUS, é maravilhosa, estarei aqui para defender, sim, mas eu acho que é importante a gente fazer uma nossa autocrítica, assim. A gente propõe, e aí eu tô falando a gente porque eu sou parte integrante desse movimento, já que eu sou trabalhadora, mas se propõe um cuidado para esse adolescente e infante, para essa criança. Infante é péssimo, né? Vou refazer. A gente se propõe um cuidado para essa criança e adolescente que seja focado nele enquanto sujeito, para pensar as especificidades dele, os desejos e a história dele, e o que a gente pode planejar e propor de cuidado dali para frente, a partir daquela medida, mas ela é feita coletivamente. Ela é feita num espaço de abrigamento, né? A gente ainda usa essa palavra, ainda não caiu. É uma medida protetiva, mas ainda em abrigo. Todo mundo é tratado da mesma forma, do mesmo lugar, assim. E aí a gente vai precisar falar sobre como é feito as políticas públicas, se a gente tem subsídio para fazer tudo o que a gente precisa, se a gente tem profissionais para fazer tudo isso, profissionais qualificados. E aí eu acho que criam-se questões muito grandes. Eu acho que tem um sofrimento muito grande causado pela própria institucionalização, que está aí de fato para todos. Mas a socialização é o mais difícil, uma coisa que me chama muita atenção. E é
é o ponto da educação, é o investimento na educação. Tem muito atraso, tem muita defasagem dessas crianças e adolescentes que são acolhidos. Isso é uma questão que imediatamente me salta aos olhos, assim, porque a gente está falando de pessoas que, a partir dos 18 anos, o Estado não vai cuidar mais. E aí a gente vai precisar pensar se o Estado cuidou antes. Né? Chegar até os 18 e sair dali para porta fora... É um segundo abandono. É um segundo abandono, assim, né? A gente precisa pensar em políticas públicas na melhor maneira de construir políticas públicas para se garanta uma saída melhor desse sistema, né? Para que não permaneça de outras formas, de prisão, entre outras. Né? Exato, aí a gente vai ter que pensar como que a gente acolhe. Exato. Eu queria perguntar também, você pegando esse tema, esse tópico da socialização, como é que funciona o acolhimento institucional, ainda mais com crianças neurodivergentes, sabe? Neurotípicas. Neurodivergentes e neurotípicas, né? Sim. Eu acho que tem uma questão importante. Se tem alguma prioridade até mesmo para elas dentro do sistema, sabe? O reconhecimento também dessas crianças, né? Que é muito importante. Acho que prioridade a gente não tem como dar prioridade. Todas as crianças são importantes e têm que ser cuidadas desse lugar. O mandato do CAPCI, da atenção psicossocial, para a infância e adolescente é que todas as crianças que estejam em acolhimento, de 0 a 18 anos, sejam acompanhadas pelo CAPCI. Porque a institucionalização, o acolhimento em si, dá conta de propor algum sofrimento. Alguma coisa levou. É excepcional, é uma medida excepcional. E essa medida excepcional, porque foi retirado alguns direitos, ou a vida mesmo encaminhou para que ela não tivesse o direito a uma família, ou o direito à saúde, etc e tal, para que a gente possa cuidar dela. Isso, de fato, só dela estar no acolhimento já faz com que ela seja prioridade para a gente no atendimento. Agora, o fato de ser neurodivergente e neurotípico propõe desafios outros. Acho que a criança aí a gente vai ter que fazer um recorte mais amplo. Se a gente faria um recorte para pensar o cuidado de uma criança neurotípica, em que a gente pense a raça dela, em que a gente pensa o gênero, em que a gente pensa a classe. Quando a gente está falando de criança, a gente vai ter que pensar se ela é neurotípica ou neurodivergente, porque isso coloca ainda mais questões. Se um menino preto demora a ser adotado, demora a ser cuidado, e é difícil pensar políticas públicas de cuidado para ele, de atenção, seja da saúde à educação, uma criança neuroatípica será ainda mais. Uma criança autista, preta, que seja menino, vai ter muito mais dificuldades. Então, tem sim desafios, tem muito mais desafios. Esse menino não vai ser prioridade na lista de adoção. Ele não vai ser priorizado na lista do acolhimento familiar. Acho que tem desafios outros. A coisa fica ainda mais recortada e fica ainda mais difícil. É um desafio. É muito a se pensar também se, por exemplo, nesses certos casos, só a adoção ajuda também, né? Não daria para se botar assim, né? Se toda orfandade se resolve com a adoção. Não. Algumas, né? Porque eu acho que tem histórias e tem possibilidades para sujeitos em que a adoção resolva. Mas a adoção é uma excepcionalidade. Não deveríamos ter chegado até o momento de uma adoção. Chegamos, ela resolve? Não. Não resolve. Para alguns sujeitos, talvez, mas para outros a gente vai precisar pensar acesso a outras coisas, a saúde, a educação, um outro tipo de cuidado, assim. Ela é uma medida muito excepcional. Então, a gente tem retiradas de direitos muito importantes até essa medida acontecer. Aconteceu, acho que tem um outro trabalho. Acho que no trabalho do CAPCI, para além do acolhimento dessas crianças que estão institucionalizadas, faz parte do nosso mandato também pensar um segundo momento. A gente trabalha com a reintegração familiar. Não havendo a reintegração familiar e havendo uma adoção para uma outra família, para uma nova família, a gente também pensa esse momento, em que tem um processo de adoção e tem um momento de cuidado dessa família, dessa entrada dessa criança nesse novo lugar, nesse novo contexto. É importante cuidar desse momento, assim, não só da criança, mas da família também. Sim. Mas, sobretudo, da criança. É um momento difícil, é um momento importante, né? É um novo momento. E aí, eu acho que lançar esse olhar de cuidado e escuta para a criança e para a família é importante para que esses vínculos sejam criados e perpetuados de maneira mais possível, assim. Não é só a adoção, mas é todo um trabalho que continua até então, assim.
Parando para pensar nessas crianças, adolescentes que vivem nessa situação atípica, né? Isso me faz questionar a quantidade de direitos que, por muitas das vezes, são violados. E quais desses direitos, às vezes, acabam por dificultar bem mais a vida dessa criança e adolescente, porque ela não tem o seu responsável legal ali com ela e ela acaba perdendo um pouco da sua própria liberdade, não vive uma infância considerada típica, né? E dentro disso tudo, eu fico me perguntando, com a pandemia, imagina, você é uma criança vivendo o seu momento de infância e, de repente, você se vê sem a sua rede de apoio. Em algum momento, você é enviada para um outro local. Essa segregação, ela por si já é violenta. E aí, com a pandemia, como você acha, falando assim, da quantidade de casos e desses direitos violados, como isso tem se agravado? Como isso tem refletido? Eu acho que quando a gente fala de direitos que são retirados dessas crianças, é isso, assim, a gente tem todo um projeto para dar certo, mas tá sendo realizado de uma forma que tem tudo para dar errado, com esses abrigamentos. Eu acho que quando a gente tá falando do que é retirado dessa criança, quando ela está... o que tem direitos que são retirados que a levam ao abrigamento, ao acolhimento institucional. E tem os direitos que são retirados enquanto ela permanece ali. Eu acho que a dificuldade de circular pela cidade é você ter horário para entrar e sair de uma casa que deveria ser sua, mas na verdade é uma medida protetiva, é um acolhimento, é um abrigo. Você tem hora para comer, você tem hora para dormir. Não ficam disponíveis ali as coisas que você poderia fazer. Se come de colher sem ter garfo. Acho que tem privações que pra gente é muito cotidiano. Aquilo que a gente realiza todo dia, para eles são retirados aos poucos, assim, se fica comum. Agora, falar sobre a orfandade que é gerada pela pandemia, acho que a gente ainda vai reverberar muita coisa, acho que a gente ainda vai pegar muita coisa. Vai precisar ser feitos muitos dados, muitos estudos para a gente entender quais são os movimentos todos. Porque a gente está falando de uma sociedade que é basicamente formada por famílias de mulheres pretas. Tem todo um projeto necropolítico aí em que são esses corpos que mais sofreram com a pandemia. E isso marca profundamente o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, assim, ser lançado para esse tipo de desafio em que você não entende, né? A gente ainda está no processo de entender o que foi a pandemia, está no processo de entender quais são os efeitos dela, e isso reverbera nesse acompanhamento dessas crianças. Eu fico às voltas de me perguntar de quando elas vão chegar pra gente, porque eu acho que não chegaram. Acho que a gente ainda não tem conseguido atender e cuidar dessas crianças, desses lugares. Mas é isso, a infância e a adolescência, ela tem uma certa... ela é deixada de lado, né? Em vários momentos ela é descuidada, assim. Apesar de ter políticas públicas muito específicas para a infância e para o adolescente, acho que nesse momento a gente vai precisar cuidar, lançar um olhar, assim, para o que a gente pode propor de novo cuidado. Sim. Mas dentro disso, por exemplo, você não viu um aumento desse caso no atendimento do CAPSI, de terem mais casos de crianças órfãos? Pós-pandemia? Sim, pós-pandemia. Não. Não teve? É muito complicado. Acho que foi muito naturalizado, no sentido de que é muito comum. A gente teve um número muito expressivo de pessoas que faleceram em decorrência da Covid. Sim. A gente ainda está processando todo esse luto. E eu acho que no meio do caminho a gente também está processando que a gente precisa cuidar de quem ficou. De quem passou por isso, de quem sobreviveu. E de que a gente vai precisar lançar um olhar de cuidado específico para essas crianças e esses adolescentes. Assim, a gente não sabe quais são os efeitos pelos quais estão passando. Tem um número muito alto de crianças menores de 5 anos que ficaram órfãs. Com quem tá? Com família? Não chegou essa demanda, sabe? Especificamente para a orfandade causada pela pandemia, acho que não chegou exatamente nesse lugar, nesse ponto ainda. Acho que a gente vai precisar fazer um recorte de um recorte de um recorte para entender esses números e para chegar e fazer. No sentido de que não chega como demanda específica mesmo, sabe? Aparece no dia a dia, você entrevistando, você acolhendo, acompanhando, cuidando da criança no decorrer, você vê que tem a falta de alguém que faleceu pela Covid, de um cuidador importante, de uma avó, de um avô,
de uma família em que era composta só pela mãe, se falece a mãe, ou então tem um caso, assim, de que a tia falece e era a tia quem encabeçava o cuidado de toda uma geração de crianças, assim. Mas especificamente não. Eles não encaminham como se fosse um caso específico. Não é chega. Só mais um, né? Não chega nesse lugar. Vem por outras demandas e você percebe que esse é um ponto de que precisa ser cuidado. Nossa, mas é muito complicado pensar isso, porque até mesmo ele meio que retarda esse processo da pesquisa de entender, né? De como essas crianças chegam e de não rotular esses casos como casos de Covid, porque se perde ali até mesmo como se deve tratar, né? Até mesmo os efeitos disso. Mas essa é uma solução importante que você está propondo. Talvez seja isso. Talvez seja entender que a gente ainda vai precisar atender demandas em que a gente vai ter que classificar como, essa daqui é efeito de Covid. E aí a demanda chega desse lugar. Isso daqui é efeito de Covid. Até mesmo para fazer uma própria, como é que eu posso falar? Um mapeamento correto, um mapeamento, né? E entender o que mais acontece no próprio território. De, assim, se tem um caso, se tem muitas crianças chegando por orfandade, essa orfandade é por violência, é por alguma morte específica de um desses pais, né? É muito de pensar como se chega também, né? Sim. Para saber lidar. Na verdade, é uma ótima ideia. Porque é necessário entender como é que solução. Surge aquele caso para daí lidar, né? Porque não é só... O problema não pode chegar, a gente tem que lidar com ele, a gente tem que prevenir ele também. É muito importante ter essa lógica. É pensar num trabalho até da transversalidade de como isso é lidado. Porque se você consegue reconhecer que na comunidade tal, tantas crianças se tornaram órfãos por conta da Covid, mas na outra comunidade tal, uma quantidade de crianças se tornaram órfãos por conta de violência, violência de letalidade, na outra de violência doméstica, são realidades diferentes e a gente consegue trabalhar para prevenir. E é daí que surgem políticas públicas. Exato. Eu acho que o ponto crucial disso é que é daí que surgem políticas públicas, é daí que a gente começa a agir. Assim, para pensar um projeto, para pensar um plano de ação, para pensar como que a gente vai fazer para lidar com esses efeitos. Assim, a gente vai precisar de subsídios, a gente vai precisar de corpo técnico, porque a demanda está aí. Mas a gente vai precisar lançar um olhar para isso. Porque se a gente for pegar só a exemplo, o município do Rio de Janeiro é um município imenso, que tem regiões que têm realidades completamente diferentes, e a pandemia que aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro não é a pandemia que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. Com certeza não. Que também não é a mesma da zona norte. E isso faz com que a gente novamente precise pensar em políticas públicas. Exato. E pensando nisso até mesmo, na sua relação com o SUS, não se teve essa política pública voltada específica para a orfandade pós-pandemia, alguma coisa para falar, aqui está tendo aumento, aqui está tendo uns casos específicos, a gente precisa lidar de tal forma. Não se teve um guia específico para isso? Para lidar com a orfandade, de fato, não. Acho que o SUS lida com desafios hoje de retomada de trabalho pós-pandêmico, que passa, por exemplo, pelas coisas que se desfizeram nos últimos governos, que é a política de vacinação, por exemplo. A gente está falando de saúde da criança e do adolescente, tem a saúde, a saúde básica, e dentro da saúde básica a gente tem a saúde mental, tem a atenção psicossocial, e aí vai ter nas graduações, mas a gente está falando de retomada de vacinação. Enquanto a gente está falando sobre... Os desafios são muito grandes. Eu entendo que não dá pra gente... Obviamente, não é sobre isso que eu tô falando agora. Não dá pra gente escolher os desafios. A gente deveria levá-los todos juntos para uma resolução ali. Mas assim. o contexto não permite. Mas o contexto nem sempre permite. A gente tá falando sobre retomada de vacinação da maioria da população, em que precisa fazer um certo alcance. A gente precisa ter pessoas na rede... de saúde mesmo, ter mais profissionais. A gente teve uma perda muito grande de profissionais, a gente precisa pensar outro tipo de coisa. Centro de atenção psicossocial, a gente precisa pensar em investimentos de vários lugares, para que a gente possa dar conta de coisas que ficaram prejudicadas ali pelo próprio andamento da pandemia, né? O que exige do SUS, onde que vai todos os nossos investimentos, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai lidar. A gente faz escolhas difíceis o tempo inteiro, assim. E aí eu acho que estamos no momento de novo de fazer escolhas difíceis, mas dessa vez para lidar com os efeitos de uma coisa que foi devastadora para todos nós. Bom, é pensar num quadro de 5 anos para cá, que não é fácil, não é fácil. Tem muitas demandas, muitas especificidades, muitas realidades, e que... a gente, como você disse, ainda está começando a enxergar o que realmente, de fato, aconteceu e quais são os resultados da pandemia. Acho que agora a gente está realmente enxergando tudo isso.
Bom, desde já eu vou agradecer a sua presença. Foi muito importante. Você citou diversos pontos que eu mesma não havia pensado. Algumas perguntas foram até um pouco improvisadas aqui, porque você trouxe outras questões que nós mesmos nem tínhamos levantado. Então, de verdade, muito obrigada. Foi de muito aprendizado pra gente refletir. A gente já tem mais ou menos uma proposta aqui, né? Já tá saindo coisas boas daqui, tá dando frutos, gente. A gente precisa se reunir pra ter propostas. Exatamente. Mesmo. É por isso que é tão importante a gente sentar e conversar e debater todas essas temáticas que muitas vezes são invisibilizadas. Bom, você vai ter que pensar em uma palavra que você gostaria que melhorasse dentro de tudo isso que você falou. Uma palavrinha para resumir. É difícil? Muito difícil. Mas vai ter que conseguir. Para melhorar o que a gente falou aqui hoje? Bom, para melhorar o que a gente falou aqui hoje, eu fico pensando de que... Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, porque eu trabalho com a infância, eu sou psicóloga, eu trabalho com a escuta, Tem uma colega importantíssima de trabalho, quase minha mentora, Tainara Cardoso, que ela diz: a base vem forte. E eu acho que a base só vem forte, e aí a gente tá falando de base, a gente tá falando de vocês, que são jovens agora, hoje. Não que eu não seja jovem, eu sou jovem, mas vocês são muito mais jovens do que eu. E eu acho que é dessa base que a gente tá falando. Eu acho que eu queria que a escuta melhorasse. Eu acho que futuro a gente tem, se a gente invencionar agora, assim, mas eu acho que a gente precisa escutar a base. Acho que a gente precisa impulsionar a base, que são vocês. Eu acho que a gente precisa dar respaldo. Porque não... Gosto muito da palavra esperança, mas não dá só pra ter esperança, a gente tem que fazer. E pra fazer, talvez a gente tenha que conversar, a gente tenha que ouvir. E eu acho que a gente precisa ser menos adultocêntrico. A gente precisa investir mais na base, ouvir vocês. E impulsionar, assim, usarem a gente de trampolim pra vocês fazerem mais e melhor, assim. A base... Pode ser bem melhor se a gente escutar. A gente, a minha geração, daqui pra trás, ouvir vocês. Que eu acho que é de vocês mesmo, tá? E ela é jovem há mais tempo. Eu sou jovem há mais tempo. Sou jovem há mais tempo. É isso. Agradecer muito. Você foi muito importante pra gente mesmo. Trouxe várias questões. Fez a gente pensar de fato. Foi muito bom você estar aqui hoje. E é muito bom saber que tem esse tipo de pessoa dentro do serviço, né? Acolhendo. De verdade, um brinde é isso. Um brinde. É isso, galera do Som Sofreu. Bom, está chegando ao fim. Então, novamente, muito obrigado, Rafa. Muito obrigada a toda a equipe que trabalhou conosco. É extremamente importante pensar que não é somente eu e Daniel, tem toda uma equipe por trás de todo esse projeto. Cada aluno que participou desse projeto. A nossa outra Rafa, a Rafa Guzzi, que esteve conosco o tempo todo, ao SEDECA. E todos os patrocinadores, todos que estiveram nos apoiando, ao Bruno. Então, por incrível que pareça, poderia durar horas se dependesse da gente, mas encerramos aqui mais um capítulo do De Olho nos Direitos. Muito obrigada. Tchau, tchau.